Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para o 8º capítulo do livro As 5 Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman, traduzido por Yara Vasconcelos e narrado por mim, Edilane Carvalho. Vamos lá. 5ª linguagem do amor: toque físico. Há muito se sabe que o toque físico é uma forma de se comunicar o amor emocional. Inúmeras pesquisas na área do desenvolvimento infantil chegaram às seguintes conclusões: os bebês que são tomados nos braços, beijados e abraçados desenvolvem uma vida emocional mais saudável do que os que são deixados durante um longo período de tempo sem contato físico. A importância do toque no que se refere às crianças não é uma ideia moderna. Durante o ministério de Cristo, os hebreus que moravam na Palestina reconheciam que Jesus era um grande mestre e levavam seus filhos até ele para que tocasse neles. Como podemos nos lembrar, seus discípulos repreenderam os pais daquelas crianças, pois acharam que o Filho de Deus estava ocupado demais para aquela atividade tão frívola. Porém, as Escrituras afirmam-nos que Jesus se indignou com os seguidores e disse: "Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele." Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Pais sábios em qualquer cultura também tocam seus filhos de forma amorosa. O toque físico é também um poderoso veículo de comunicação para transmitir o amor conjugal. Andar de mãos dadas, beijar, abraçar e manter relações sexuais são formas de comunicar o amor emocional para o cônjuge. Os antigos costumavam dizer: o caminho para conquistar o coração de um homem é pelo estômago. Muitos deles engordaram tanto a ponto de correr risco de morte, em virtude de as esposas serem adeptas dessa filosofia. Naturalmente, os antigos não se referiam ao coração físico, mas ao centro do romantismo. Seria mais adequado dizer: a forma de alcançar o coração de alguns homens é pelo estômago. Lembro-me bem das palavras de um marido: Dr. Chapman, minha esposa, é uma cozinheira de forno e fogão. Ela passa horas cozinhando, faz os pratos mais elaborados que existem. E eu sou daqueles que gostam de purê e carne moída. Vivo dizendo que ela está passando muito tempo na cozinha. Eu adoro comida simples. Ela fica aborrecida e diz que não gosto dela. Mas eu a amo. Só gostaria que ela facilitasse as coisas para si mesma e não passasse tanto tempo com pratos tão trabalhosos. Dessa forma, passaríamos mais tempo juntos e ela teria mais energia para fazer outras coisas. Obviamente, essas outras coisas chegavam mais perto de seu coração do que refeições sofisticadas. A esposa desse homem era emocionalmente frustrada. Ela nascera em uma família em que a mãe era excelente cozinheira e o pai sabia apreciar esses esforços. Ela se lembrava do pai dizer à mãe: "Quando me sento à mesa e vejo uma refeição dessas diante de mim, é mais fácil amar a você." Se seu pai diariamente elogiava os quitutes feitos por sua mãe, em particular e em público ele elogiava os dotes culinários da esposa. Aquela filha aprendera direitinho o modelo deixado pela mãe. O problema é que ela não estava casada com o pai. Seu marido tinha uma linguagem do amor muito diferente. Em minha conversa com ele, não levou muito tempo para eu descobrir que as outras coisas a que se referia era sexo. Quando a esposa reagia de forma positiva sobre a relação sexual, ele sentia segurança em seu amor. No entanto, quando por algum motivo ela se esquivava do marido, nem toda a sua habilidade culinária era suficiente para convencê-lo de que o amava. Ele não era contra os pratos elaborados, mas, em seu coração, eles não poderiam de forma alguma substituir aquilo que ele considerava amor. A relação sexual, porém, é somente um dialeto na linguagem do toque físico. Dos 5 sentidos, o do toque diferencia-se dos outros 4, pois não se limita a uma região específica em nosso organismo. Há pequenos receptores táteis espalhados no corpo todo. Quando esses receptores são tocados ou apertados, os nervos carregam os impulsos para o cérebro, que os interpreta, e por isso percebemos o objeto do toque
como quente ou frio, áspero ou macio, doloroso ou prazerosos, e amorosos ou hostis. Algumas partes do corpo são mais sensíveis do que as outras. A diferença deve-se ao fato de os pequenos receptores táteis não estarem espalhados aleatoriamente por nosso organismo, mas sim distribuídos em grupos. Portanto, a ponta da língua é altamente sensível ao toque, ao passo que a região atrás dos ombros é uma das menos sensíveis. A ponta dos dedos e do nariz é também uma área extremamente sensível. Nosso objetivo, no entanto, não é entender as bases neurológicas das sensações do toque, mas sua importância psicológica. O toque físico pode iniciar ou terminar um relacionamento. Pode comunicar ódio ou amor. A pessoa cuja primeira linguagem do amor é toque físico receberá uma massagem que vai muito além das palavras "eu odeio você" ou "eu amo você". Um tapa no rosto é difícil para qualquer criança, mas para aquela que tem o toque físico como primeira linguagem do amor será devastador. Um abraço afetuoso comunica amor a qualquer criança, mas aquela cuja primeira linguagem é toque físico desfrutará de forma mais intensa o gesto, sentindo-se amada e segura. A mesma atitude é válida para os adultos. No casamento, o toque de amor existe em várias formas, levando-se em conta que os receptores ao toque localizam-se por todo o corpo. Um afago amoroso em qualquer parte pode comunicar amor ao cônjuge. Isso não significa que todos os toques sejam iguais. Seu cônjuge apreciará mais alguns do que os outros. Seu melhor professor, sem dúvida alguma, será o seu próprio cônjuge. Afinal de contas, é para ele que você demonstrará amor. Ele sabe exatamente o tipo de toque que mais lhe agrada. Não insista em tocá-lo do seu jeito e tempo. Aprenda a falar o dialeto do cônjuge, pois alguns toques podem ser considerados desconfortáveis ou irritantes. A insistência em praticar tais atos pode comunicar o oposto ao amor. Talvez afirme que você não é sensível às necessidades dele e não se importe com a sua percepção de prazer. Não caia no erro de achar que aquilo que lhe é prazeroso também é para o cônjuge. Os toques amorosos podem ser explícitos e exigir sua complexa atenção, como o afago nas costas e jogos sexuais que terminem em uma relação. No entanto, também podem ser implícitos e breves, como um toque nos ombros ao encher uma xícara de café ou um rápido roçar no corpo ao passar pela cozinha. Toques explícitos naturalmente levam mais tempo, não somente a prática deles em si, como também a percepção de como progredir quando se visa comunicar amor dessa forma ao cônjuge. Se uma massagem nas costas comunica eficazmente seu amor ao cônjuge, todo o tempo, dinheiro e energia que você gastar para aprender a ser um bom massagista será, sem dúvida, um bom investimento. Se a relação sexual for o primeiro dialeto de seu parceiro, leia e converse sobre a arte do amor sexual de forma a aprimorar sua expressão de amar. Os toques implícitos de amor levam menos tempo, porém desenvolve o treinamento, especialmente se o toque físico não for sua primeira linguagem do amor. E se você cresceu em uma família em que as pessoas não se expressam dessa forma, sentar pertinho do cônjuge no sofá para assistir a televisão não exigirá tempo extra e comunicará amor. Os pequenos toques ao passar por seu cônjuge implicam frações de segundos. Afagos ao sair e ao chegar em casa podem envolver beijos e abraços ligeiros, mas falarão mais alto para seu cônjuge. Ao descobrir que toque físico é a primeira linguagem do amor de seu cônjuge, sua única limitação é a própria imaginação quanto às formas de expressar amor. Descobrir novas formas e lugares de toque pode ser um excitante desafio. Se você não tem o hábito de tocar sob a mesa, descobrirá que essa prática poderá acender fagulhas quando jantarem fora. Você poderá encher o tanque do amor de seu cônjuge se caminhar de mãos dadas até chegar ao carro, mesmo que você tenha o hábito de fazer isso em público. Se você normalmente não beija o cônjuge ao entrar no carro, poderá descobrir que esse gesto tornará sua viagem mais atraente. Abraçar sua esposa antes dela sair para as compras poderá, além de expressar amor, trazê-la mais rápido para casa. Tente novos toques em novos lugares e pergunte a seu cônjuge o que sentiu. Se sentiu prazer ou não, lembre-se, a última palavra é do cônjuge. Você está aprendendo a falar a língua dele. O corpo existe para ser tocado. Tudo que há em mim reside em meu corpo.
Tocar em mim significa afagá-lo. Afastar-se dele é distanciar-se de mim emocionalmente. Em nossa sociedade, um aperto de mão comunica acordo e exclusividade. Quando, em raras ocasiões, um homem recusa apertar a mão de outro, a mensagem que essa atitude comunica é que as coisas não vão bem naquela amizade. Todas as sociedades têm formas de toque físico como cumprimento social. A maioria dos homens norte-americanos não se sentem confortável com fortes abraços e beijos, mas na Europa eles têm a mesma função de um aperto de mão. Em cada sociedade há formas adequadas e inadequadas de tocar as pessoas do sexo oposto. A recente atenção recebida pelos assédios sexuais tem evidenciado as formas inapropriadas. No casamento, Entretanto, tudo isso é determinado pelo casal. Dentro de algumas amplas diretrizes, abuso físico é naturalmente condenado pela sociedade e existem organizações sociais cujo objetivo é ajudar tanto esposas quanto maridos vítimas dos excessos. Nosso corpo foi feito para o toque, não para o abuso. O século XX caracterizou-se pela abertura e liberdade sexual. Essa conquista, porém, demonstrou que o casamento, em que os cônjuges são livres para manter relações sexuais com outros parceiros, é uma ilusão. Os que não discordam disso por motivos morais não aceitam por razões emocionais. Há alguma coisa em nossa necessidade de intimidade e amor que nos impede de dar essa liberdade ao cônjuge. A dor emocional é profunda e a intimidade evapora-se quando tomamos conhecimento de que nosso cônjuge está envolvido sexualmente com outra pessoa. Os arquivos dos conselheiros estão repletos de registros de maridos e esposas que tentam superar o trauma emocional da infidelidade do cônjuge. Esse problema, entretanto, é multiplicado para aquele cuja primeira linguagem do amor é toque físico. É por isso que machuca tanto. O toque físico como expressão do amor, agora que é dado a outra pessoa. Não é que o toque emocional tenha se esvaziado. O fato é que ele explodiu. Serão necessários inúmeros reparos para que aquelas necessidades emocionais sejam supridas. As crises e o toque físico. De forma mais ou menos instintiva, nos abraçamos em tempos de crise. Por quê? Porque o toque físico é um poderoso comunicador de amor. Em épocas difíceis, mais do que em outras, precisamos nos sentir amados. Nem sempre devemos mudar as situações, mas podemos superá-las se nos sentirmos amados. Todos os casamentos atravessam crises. A morte dos pais é inevitável, acidentes automobilísticos incapacitam e matam centenas de pessoas ano após ano. Enfermidades não respeitam ninguém. Frustrações fazem parte da vida. A coisa mais importante a ser feita por seu cônjuge, quando ele atravessa uma crise na vida, é amá-lo. Se a primeira linguagem do amor do cônjuge for toque físico, nada será mais importante do que abraçá-lo quando chorar. Suas palavras talvez não tenham muita importância, mas o toque físico comunicará que você se preocupa com ele. As crises propiciam uma oportunidade singular de expressar amor. Toques afetuosos serão lembrados muito tempo ainda após as dificuldades terem passado. Porém, a ausência do toque talvez jamais seja esquecida. Desde minha primeira visita a West Palm Beach, na Flórida, muitos anos atrás, recebo com alegria os convites para voltar e apresentar meus seminários naquela região. Em uma dessas ocasiões, recebi Pete e Pitsey. Eles não eram originários da Flórida. Poucos são, mas já moravam ali havia 20 anos e sentiam-se em casa. Meu seminário foi promovido pela igreja local e no trajeto do aeroporto para a igreja, o pastor comunicou-me que Pete e Pitsey haviam solicitado que eu passasse a noite na casa deles. Procurei demonstrar satisfação, mas sabia que, por experiências anteriores, que aquele tipo de solicitação implicaria uma sessão de aconselhamento até altas horas da madrugada. No entanto, eu me surpreenderia mais de uma vez naquela noite. Quando o pastor e eu adentramos aquela espaçosa casa em estilo espanhol, decorada com muito bom gosto, fui apresentado a Pitts e Charlie, o gato da família. Ao olhar ao redor, pude comprovar que ou os negócios de Pete iam muito bem, ou seus pais deixaram-lhe uma grande fortuna, ou ele estava
enterrado em dívidas. Depois descobri que meu primeiro palpite estava correto. Quando me levaram ao quarto de hóspedes, Charlie, o gato, antecipou-se e pulou na cama onde eu dormiria. Esticou-se muito à vontade. Eu pensei, este gato está com tudo. Pete chegou logo depois e comemos um delicioso lanche. Combinamos que jantaríamos após o seminário. Várias horas mais tarde, enquanto jantávamos, eu aguardava o momento em que a sessão de aconselhamento começaria, mas não começou. Ao contrário do que imaginei, Pete e Pitsy formavam um casal saudável e feliz. Para um aconselhamento, isso é uma raridade. Estava curioso para descobrir qual era o segredo deles, mas estava exausto. Como sabia que me levaria no dia seguinte ao aeroporto, decidi fazer minha sondagem ao amanhecer. Então, conduziram-me ao meu quarto. Charlie, o gato, foi muito gentil em deixar o quarto quando cheguei. Saltando da cama, ele procurou outro local e eu, em poucos minutos, assumi meu lugar naquele confortável leito. Após uma rápida reflexão sobre aquele dia, adormeci antes, porém que perdesse o contato com a realidade. A porta do quarto foi escancarada e um monstro pulou sobre mim. Eu ouvira falar sobre o escorpião da Flórida, mas aquele não era um deles. Sem pensar, sacudi o lençol que me cobria e com um grito lancinante atirei-o contra a parede. Ouvi seu corpo bater seguido de um silêncio. Pete e Patsy correram, acenderam a luz e nós três olhamos para Charlie ainda estendido no chão. Pete e Patsy sempre se lembraram disso e jamais me esquecerei. Charlie recobrou-se em alguns minutos e saiu rapidinho dali. Para falar a verdade, Pete e Patsy contaram-me que ele nunca mais entrou naquele quarto. Após meu episódio com Charlie, não sabia se Pete e Patsy ainda me levariam ao aeroporto, nem se não se teria algum interesse por mim. Meus temores, no entanto, desapareceram quando, após o seminário, ele me disse: Dr. Chapman, já cursei vários seminários, mas nunca ouvi uma descrição tão clara a respeito de Pete e de mim como a que o Senhor fez. A linguagem do amor é realmente uma verdade. Não vejo a hora de lhe contar nossa história. Após despedir-me das pessoas presentes no seminário, saímos a caminho do aeroporto em nosso percurso de quase 45 minutos. Pete e Patsy começaram então a contar-me a história deles. Nos primeiros anos de casamento, tiveram grandes problemas. Porém, 22 anos antes, seus amigos diziam-lhes que formavam um casal perfeito. Pete e Patsy realmente acreditavam que seu matrimônio fora realizado nos céus. Eles cresceram na mesma comunidade, frequentaram a mesma igreja e estudaram no mesmo colégio. Seus pais tinham estilos de vida e valores semelhantes. Pete e Patsy apreciavam muitas coisas em comum. Ambos gostavam muito de jogar tênis, velejar e sempre conversavam a respeito de como tinham os mesmos interesses. Eles pareciam ter todas as afinidades que julgamos necessárias para reduzir os conflitos em um casamento. Começaram um namoro no segundo ano da faculdade. Faziam cursos diferentes, mas sempre arrumavam um jeito de se encontrar pelo menos uma vez por mês em algumas ocasiões especiais. Ainda na faculdade, estavam convencidos de que haviam nascido um para o outro. Ambos, no entanto, concordaram em terminar a faculdade antes de se casar. Pelos 3 anos seguintes, tiveram um relacionamento idílico. Um fim de semana, ele a visitava em seu campus, no outro era a vez dela retribuir a visita dele. No fim de semana seguinte, eles iam para casa visitar a família, mas a maior parte do tempo também ficavam juntos. No quarto fim de semana de cada mês, no entanto, ambos concordavam que não se viriam e usariam o tempo para desenvolver atividades de seus interesses pessoais. Com exceção de eventos especiais, como aniversários, realmente respeitavam esse planejamento. 3 semanas após receberem o diploma, ele em economia e ela em sociologia, casaram-se. 2 meses depois, mudaram-se para a Flórida, onde apareceu uma ótima chance de emprego para Pete. Eles estavam a 3.200 quilômetros de distância do parente mais próximo e podiam desfrutar uma eterna lua de mel. Os primeiros 3 meses foram emocionantes. Mudar, achar um apartamento e curtir um ano um ao outro. O único motivo de conflito que tinham era uma louça para lavar. Pete achava que ele tinha uma técnica mais eficiente para aquela tarefa. Pete, no entanto, não concordava com aquela ideia.
Chegaram então à conclusão de que aquele que lavasse a louça utilizaria a forma desejada, e aquela discussão acabou. Eles tinham mais ou menos 6 meses de casamento quando Pete achou que Pete estava se afastando dela. Trabalhava horas além do expediente normal e, ao chegar em casa, passava tempo demais no computador. Quando finalmente conseguiu manifestar sua desconfiança a Pete, ele respondeu que não a estava evitando, mas sim tentava manter-se no auge de seu emprego. Disse também que ela não compreendia a pressão que ele sofria no trabalho e o quanto era importante que ele saísse bem no primeiro ano de atividade. Pete não ficou muito satisfeita, mas resolveu dar-lhe o espaço solicitado. Pete fez amizade com diversas senhoras que moravam no mesmo condomínio onde ela residia. Quando sabia que Pete trabalharia até mais tarde, fazia compras com suas amigas em vez de ir para casa após o trabalho. Algumas vezes ela ainda estava ausente quando ele chegava. Aquilo o aborrecia muito, e ele passou a acusá-la de negligência e irresponsabilidade. Pete respondia: "Parece o roto falando do esfarrapado. Quem é o irresponsável? Você não se dá ao trabalho nem de telefonar para avisar a que hora vai chegar em casa. Como posso esperá-lo se nem ao menos sei quando virá? E quando chega, fica o tempo todo colado naquela droga de computador. Você não precisa de uma esposa. Tudo o que precisa é um computador." Pete então respondeu em um tom de voz mais alto: "Eu preciso de uma esposa. Será que você não entende? O ponto é exatamente esse. Eu preciso de uma esposa." Mas Pete não conseguia entender. Ela estava muito confusa. Em sua busca de respostas, foi a uma biblioteca pública e leu vários livros sobre casamento. Ela pensava: o casamento não pode ser desse jeito. Eu tenho que achar uma resposta para a nossa situação. Quando ele ia para o computador, ela pegava firme no livro. Durante várias noites, lia direto até meia-noite. Pete, ao se deitar, percebia o que ela estava fazendo e lá vinham comentários sarcásticos do tipo: "Se você tivesse lido todos esses livros quando estava na faculdade, teria tirado A em todas as matérias." Pete respondia: "Só que eu não estou na faculdade, estou casada e no momento ficaria muito satisfeita com um C." Pete então ia para a cama sem dizer mais nada, só a olhava. Ao fim do primeiro ano, Pete estava desesperada. Ela já tinha falado com Pete sobre aquilo, mas dessa vez lhe disse com calma: "Vou procurar um conselheiro conjugal. Você gostaria de ir comigo?" Pete então respondeu: "Não preciso de um conselheiro conjugal. Não tenho tempo para isso, nem posso pagar uma consulta." "Então eu vou sozinha", disse Pete. "Tudo bem, é você quem precisa de conselhos. A conversa terminou. Pete sentiu-se totalmente abandonada e sozinha, mas na semana seguinte marcou uma consulta com um conselheiro conjugal. Após 3 semanas, o psicólogo entrou em contato com Pete e perguntou se ele poderia conversar com ele sobre suas perspectivas a respeito do casamento. Pete concordou e o processo de cura começou. 6 meses depois, eles deixavam o consultório do conselheiro com o casamento renovado. Eu perguntei a Pete e a Pete: "O que foi que vocês aprenderam ao aconselhamento que favoreceu essa virada em seu casamento?" Em resumo, Dr. Chapman, aprendemos a falar a primeira linguagem do amor um do outro. O conselheiro não usou essa nomenclatura, mas quando o senhor falou hoje em seu seminário, as luzes se acenderam. Minha mente voltou à época do nosso aconselhamento e percebi que foi exatamente isso que aconteceu conosco. Nós finalmente aprendemos a falar a linguagem do amor um do outro. Pete respondeu: "E qual é a sua linguagem do amor, Pete?" "Toque físico." Ele respondeu sem titubear. "Sem a menor sombra de dúvida", acrescentou Pete. Voltei-me então para ela. "E qual é a sua linguagem do amor, Pete?" "Tempo de qualidade, Dr. Shep." Era isso que eu pedia quando ele passava todo o tempo trabalhando no computador. "Como você descobriu que toque físico era a linguagem do amor de Pete?" "Levou um tempo. Pouco a pouco, essa característica começou a surgir durante as sessões de aconselhamento. No começo, acho que Pete não percebeu." Pete então completou: "É isso mesmo, eu estava tão inseguro sobre minha autoestima que levou muito tempo até eu identificar e perceber que a ausência do toque de Pete havia feito com que eu me afastasse dela. Eu nunca disse que precisava do toque dela. E em nossa época de namoro e noivado, eu sempre tomava a iniciativa de abraçar, beijar, andar de mãos dadas. E ela sempre foi
receptiva. Isso fazia com que eu achasse que ela me amava. Após nosso casamento, houve situações em que eu a procurei fisicamente e ela não correspondeu. Achei que ela estivesse muito cansada por causa das responsabilidades no novo emprego. Eu não percebi, mas concluí isso pessoalmente. Eu me senti como se ela não me achasse mais atraente. Então decidi que não tomaria mais a iniciativa para não me sentir mais rejeitado. E esperei para ver quanto tempo demoraria até que ela decidisse beijar-me, tocar-me ou demonstrar uma nova experiência sexual. Cheguei a esperar 6 semanas por um toque. Aquilo foi insuportável. Eu me afastava para ficar longe da dor que apertava quando estava com ela. Eu me sentia rejeitado, dispensado e mal amado. Então Patsy acrescentou: eu não tinha a menor ideia de que ele se sentia dessa forma. Sabia que não me procurava mais. Não nos abraçávamos nem nos beijávamos como antes, mas achei que desde que estávamos casados, isso não era mais tão importante para ele. Compreendia também que estava sob pressão no trabalho. Não tinha, porém, a menor ideia de que ele desejava que eu tomasse a iniciativa. Fez uma pausa e prosseguiu. E foi exatamente como ele disse. Eu vivi semanas sem tocá-lo. Isso nem passava por minha mente. Eu preparava as refeições, mantinha a casa limpa, colocava roupa para lavar e tentava não atrapalhar. Francamente, eu não sabia o que mais poderia fazer. Não entendia o afastamento nem a falta de atenção dele. Não é que eu não gostasse de tocá-lo, é que para mim isso não era tão importante. Receber sua atenção e seu tempo era o que mais me fazia sentir amada. Não importava se nós nos beijávamos ou abraçássemos. Desde que ele me desse sua atenção, eu me sentia querida. Respirou fundo e continuou. Levou um bocado de tempo até que localizássemos a raiz do problema e, ao descobrirmos que não supríamos a necessidade de amor um do outro, demos uma virada em nosso relacionamento. Quando comecei a tomar a iniciativa de tocá-lo, foi impressionante o que aconteceu. Sua personalidade e seu ânimo mudaram drasticamente. Eu ganhei um novo marido. Quando ele se convenceu de que realmente o amava, então começou a ficar mais sensível às minhas necessidades. Ele ainda tem computador em casa? Perguntei. Tem sim, mas raramente usa. Mas quando usa, eu sei que ele não está casado com o computador, então não me importo. Fazemos tantas coisas juntos que se tornou fácil para mim dar-lhe a liberdade para usar o computador quando quiser. Pete então disse: o que me deixou surpreso no seminário hoje foi a forma como sua palestra sobre as linguagens do amor me levou ao passado. O Senhor disse em 20 minutos o que levamos 6 meses para aprender. Bem, não importa a rapidez do aprendizado, mas sim o quanto desfruta dele. E, obviamente, vocês assimilaram isso muito bem. Pete é uma pessoa cuja primeira linguagem do amor é a toque físico. Emocionalmente, esse tipo anseia que o cônjuge o toque fisicamente. Um carinho gostoso nos cabelos ou nas costas, andar de mãos dadas, dar um abraço apertado, ter relações sexuais. Tudo isso e outros toques de amor fazem parte das necessidades emocionais de quem tem toque físico como primeira linguagem do amor.